Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui hoje, nessa terça-feira de um carnaval atípico, para fazer um programa diferente. Hoje eu vou entrevistar o Gabeira. Amanhã, quarta de cinzas, dia 17 de fevereiro, o Gabeira está completando 80 anos. E é um momento muito bom para ele falar um pouco da trajetória dele, refletir um pouco também sobre os desafios da luta política hoje, sobre o jornalismo e outras coisas. Antes de mais nada, meus parabéns, Gabeira. Obrigado. Antes de começar as perguntas, eu queria aqui dar um depoimento rápido, que para mim é um barato e uma honra estar dividindo esse podcast com o Gabeira há quase 1 ano e meio. Gabeira, eu tinha de 16 para 17 anos quando você chegou do exílio em 79. Eu acompanhei aquela sua chegada impactante, sua entrevista ao Pasquim, que foi 1 ano antes, a explosão do lançamento do livro O Que É Isso, Companheiro, sua carreira política, jornalística. Votei em você várias vezes. Em resumo, estar aqui dividindo esse podcast contigo é um barato. Olha, eu te agradeço muito e é também para mim um grande prazer. Eu tenho observado que nós estamos evoluindo no sentido de abordar melhor os temas. As pessoas acompanham mais do que acompanhavam no princípio. Eu acho que o podcast nosso está sendo bem sucedido dentro dos nossos limites, né? Gabeira, a essa altura da vida, com 80 anos, já tendo passado tudo o que você passou, você tem curiosidade de quê? O que te desperta curiosidade hoje? Olha, Lauro, a pandemia me colheu num momento em que eu estava realizando um trabalho pelo Brasil, um trabalho de reportagens pelo Brasil. Eu não pensava em parar, de fato eu não parei, eu apenas interrompi. De Juazeiro da Bahia, Juazeiro do Norte, uma viagem interessante, apenas 360 quilômetros de estrada, mas com muita coisa para se ver no caminho. Inclusive ao lado, ao Rio São Francisco, com toda a sua história e toda a sua cultura. A curiosidade para conhecer e apresentar o Brasil continua muito grande. E essa difusão do Brasil, ele é um tema que não só continua me interessando agora, como é um tema que até transcende o meu período de vida, entende? Aliás, Gabeira, como é que você encara o envelhecimento aos 80? Olha, o Borges tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: olha, nessa época, o animal morre ou está quase morrendo. Fica apenas o homem e a sua alma, entende? Quer dizer, é claro, nessa época, você já é mais tranquilo e você é mais, inclusive, temeroso de algumas aventuras que fazia no passado, porque sabe que a idade traz alguma limitação. Você ficou com muito medo quando pegou Covid, não? Olha, fiquei. Eu acredito que não tenha ficado com muito medo, entende? A doença, ela tem um prazo e uma indicação de agravamento. Eu fiquei sempre esperando chegar ao 6º dia, que é a previsão de uma inflamação maior, entende? Esperei o 6º dia, não veio, aí eu fiquei mais tranquilo. Eu contava também com algum conhecimento que eu já tinha do tipo de evolução da doença. Além disso, eu tinha lido bastante, eu tinha escrito sobre o tema, eu tinha um oxímetro em casa e ao longo de todo o período consultando o oxímetro e vendo que o nível de saturação estava perfeito, não havia nenhum problema. Enfim, havia indicações bastante positivas através dos instrumentos, entende? E também na cidade, né, Laura? Essa questão de vai morrer, você sabe, olha, eu não vou nessa, mas daqui a pouco vou também, entende? Quer dizer, você tem que acabar se acostumando com a hipótese de que os últimos dias virão, entende? Gabeira, você chegou do exílio em 1979, trouxe um monte de novidades para o debate político no Brasil. Fernando Gabeira estava no exílio há 9 anos. Ele, em 1970, foi libertado em troca do embaixador alemão sequestrado aqui no Rio. Depois de 9 anos no exílio, e agora? Eu pretendo ver os amigos, pretendo trabalhar e pretendo contribuir, de alguma forma, com a luta política que se desenvolve no Brasil.
meio ambiente, política do corpo, luta pelos direitos dos homossexuais. E hoje, o que dá o tom ao debate é a militância identitária de gênero. O professor e cientista americano, o Mark Lilla, ele tem batido na tecla do que ele chama de exagero ou obsessão da agenda identitária, que, segundo ele, é responsável por unir os conservadores. Segundo ele, aspas, essa fixação em diversidade nas universidades e na imprensa produziu uma geração de liberais e progressistas narcisicamente inconscientes das condições fora dos seus grupos autodefinidos e indiferentes à tarefa de alcançar os americanos em todas as esferas da vida, fecha aspas. Como é que você se posiciona no meio disso tudo, no meio desse debate, dessa militância identitária, de gênero e tal? Primeiro eu assumo a minha responsabilidade, né? Durante o período eu trouxe esse tema porque achava que esse tema era uma forma de rejuvenescer a esquerda. A esquerda era muito concentrada na ideia da luta de classes. Então, quando eu senti no exílio, estudando e observando os acontecimentos, que havia outros temas que tinham esse potencial de rejuvenescê-la, eu comecei a colocar esses temas, a tratar desses temas. E isso estava evoluindo muito também, tanto que, primeiro, a luta identitária, ela teve uma característica, no princípio, uma característica muito de reconhecimento das culturas dos imigrantes. Mas, evidentemente, que havia também a questão das mulheres, havia a questão gay, havia a questão negra, havia todas as identidades possíveis estavam ali sendo colocadas. Quando você coloca essa questão da política identitária como uma questão nacional mais importante, você realmente perde muito espaço. Em primeiro lugar, você se dirige apenas àquelas identidades que reivindicam e esquece um pouco os setores majoritários, o homem pobre, às vezes o homem branco pobre, entende que e vários setores que não se sentem representados nessa luta identitária. Portanto, eu acho que a luta identitária ela tem alguma validade, mas, em primeiro lugar, ela não pode ser tema de uma campanha nacional. Uma campanha nacional tem que falar também de temas que interessam a todos, entende? O livro do Mark Lilla é exatamente uma crítica à derrota diante do Trump. Uma crítica que, até certo ponto, ela tem uma correspondência também com a derrota no Brasil. Isso. Por exemplo, a questão gay, né? Eu sempre levantei essa questão, inclusive durante muito tempo. Você sabe que eu sempre fui chamado de viado e maconheiro. Exatamente, bicho maconheiro. Às vezes, quando me chamam de um só, eu fico esperando chamar o outro. Me lembro aquela piada do português que morava. O português morava embaixo de um cara que tirava as botas toda noite, julgava as botas e ele não conseguia dormir. Um dia ele levantou e falou: olha, por favor, poxa, você quando chegar cansado, tira as botas com cuidado, me deixa dormir. O cara falou: tá bem. Aí na noite seguinte o cara veio, tirou a bota, pá! Aí lembrou do português e tirou a outra com cuidado. E o português passou a noite clara esperando que ele julgasse a outra bota, entende? O meu caso era esse também. Sempre achei, entende, que houve um equívoco muito grande na cooptação do movimento gay pelo governo. Uma coisa é movimento, outra coisa é governo, entende? E como eles não tinham, a esquerda não tinha nenhuma prática sobre o tema, nenhuma formulação sobre o tema, ela fez pura e simplesmente anexar. E anexando ao governo, imprimindo uma política que é do movimento, no lugar de uma política que tem que ser uma política do Estado, você imediatamente pode chegar a alguns exageros, entende? Sobretudo num país tão conservador, por exemplo, que existe uma demanda, que eu acho até legítima, de que a educação sexual seja orientada pela família, entende? E abriu-se esse caminho, você viu, por exemplo, como o Bolsonaro explorou aquele kit gay, inventou um kit gay e explorou isso, né? Eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay na escola. Agora, você acha que o Brasil está ficando mais careta? Não, eu acho que o Brasil não está ficando mais careta. As coisas evoluem no Brasil. A luta política convencional, a luta política tradicional, ela ficou realmente muito mais dominada por uma visão conservadora.
Então você tem, por exemplo, eu vou te dizer como eu vejo isso, né? No campo da luta pela legalização da maconha. Não se vai legalizar a maconha no governo Bolsonaro. Mas, no entanto, foi possível você conquistar uma luta, apesar do esperneio do governo Bolsonaro, foi possível você conquistar um aspecto importante, que é o uso medicinal para aquelas famílias que necessitam. A liberação da venda foi unânime. Os 4 diretores permitiram a importação da cannabis semi-elaborada, em substrato, usada na elaboração de produtos à base da planta. A compra só poderá ser feita com prescrição médica. Então, certos avanços existem. E a diversidade do Brasil, ela não é determinada, muita gente pensa, ela não é determinada pela nossa cabeça, nem pelo digamos assim, o discurso da vanguarda, nem pelo discurso dos conservadores. Ela é fruto de um desenvolvimento do capitalismo, das mudanças sociais que esse desenvolvimento provoca, entende? E isso continua a existir, não é? Agora, evidentemente que houve uma certa exacerbação do politicamente correto, que deu margem também a uma série de explorações. E no campo da política mesmo, da política nacional, eu acho que essas lutas identitárias são apenas auxiliares. É preciso ter um projeto nacional que fale para todas as pessoas, independente das suas tribos, entende? A luta política, quer dizer, a luta para transformar o mundo, ela evidentemente não é igual àquela que existia quando você começou a praticá-la lá nos anos 60, quando entrou para o MR8, luta armada, nem é igual do momento em que você voltou do exílio e tal. Como é que a luta política hoje deveria se dar para ser consequente, para tentar transformar alguma coisa, para mexer nas estruturas? Quer dizer, como é que os grupos e as pessoas deveriam se organizar? Olha, elas se organizam muito em função das suas necessidades, das suas premências, né? Recentemente você teve uma organização de um movimento que se expandiu pelo mundo, as vidas negras importam, né? Uma luta contra o racismo nos Estados Unidos, que teve uma repercussão enorme, se expandiu pelo mundo e inclusive influenciou aqui o Brasil, um país também com muito racismo. Então, eu acho que essas lutas continuam a existir. Agora, evidentemente que aquelas lutas que pensavam em transformação da sociedade de uma forma mais profunda, elas são muito condicionadas hoje a uma correlação de forças que não é a melhor correlação de forças possível. Você vê, por exemplo, analisando a posição da esquerda americana dentro do Partido Democrata. Ela acabou achando que o melhor caminho era apoiar uma pessoa com uma visão mais de centro-esquerda, mais equilibrada, que era a única chance de você conseguir triunfar sobre a direita, que cresceu muito. A agência de notícias Associated Press acabou de projetar que Joe Biden foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito, a projeção acaba sendo de todo o conglomerado de mídia. Então eu acho que hoje você continua com lutas parciais importantíssimas, como essa Vidas Negras Importam, mas você também tem uma visão de que é necessário, de uma certa maneira, um pouco mais de habilidade e mais tranquilidade na condução do processo para não ser atropelado. Nós todos estamos vivendo hoje os efeitos de um atropelamento que nós sofremos nos Estados Unidos com a vitória do Trump e no Brasil com a vitória do Bolsonaro, entende? Então, tudo isso, essa luta política hoje é consequência disso. Agora, fazendo um parênteses, né, eu acho que a luta ambiental é a luta mais importante de todas essas. E ela cresceu muito a ponto de hoje ela não ser apenas o reflexo de algumas posições de grupos isolados, não é? Como os ecologistas, não ser apenas a esperança de uma juventude
que quer ver o mundo diferente, mas ela passou a ser objeto também da reflexão do próprio capital. Biden assinou uma série de decretos que tornam o meio ambiente uma questão de segurança nacional, que deve ser prioridade em todos os departamentos do governo. O clima também deverá ser levado em conta em negociações da política externa americana e como ferramenta de recuperação da economia. As empresas começaram a absorver essa ideia de uma governança ecológica e social, de aceitar essa orientação de que é preciso não só você respeitar o meio ambiente, buscar um tipo de desenvolvimento sustentável, como é necessário e urgente também você trabalhar as desigualdades sociais. Você acha que a política institucional, aquela que se faz dentro do parlamento, dentro dos partidos, ela se degradou muito desde que você, por exemplo, entrou para o PT nos anos 80, fundou logo depois o PV, desde que você virou deputado federal ali por meados dos anos 90 e tal? Olha, é muito possível que tenha se degradado, e nós, quando entramos e começamos no parlamento, já havia uma sensação de que já estava em curso um processo de degradação. É muito famosa aquela frase do Ulisses Guimarães, quando alguém diz que o Congresso estava muito ruim. Ele falou assim, espera o outro. Não é? Então, ele transmitiu a ideia de que, progressivamente, os congressos iam ficando piores. Eu acho que existe isso, essa piora, que também é fruto da democracia, no sentido de que você tem representações cada vez mais, tipo de representações diferentes, você absorveu muitos candidatos que não eram os candidatos clássicos. Você lembra que, na época antiga da política, quem representava Minas Gerais eram os intelectuais mineiros, entende? Era um grupo de Milton Campos, Pedro Aleixo. Isso foi modificando progressivamente, foi ficando muito mais democrático, né? Então é isso. O outro aspecto que eu acho muito importante é que existe uma forma, um caminho no Brasil, que é o caminho da demagogia, ou de esquerda ou de direita, mas ultimamente foi vitoriosa a demagogia de direita, muito concentrada num líder populista. E nas eleições em que esse líder populista aparece, a população não se preocupa muito com o tipo de parlamento que vai criar. Grande parte dos eleitores, sobretudo esses que votam no líder populista, votam em quem acha que vai ajudá-lo. Então ele arrasta uma bancada que tem as características mais diferentes possíveis. Você viu, por exemplo, a bancada que foi com o Bolsonaro, não é? A maneira como ela se comportou, a dificuldade que ela teve de se entender, o nível de debate que eles tinham entre si. Os deputados federais do PSL de São Paulo, Joyce Hausmann e Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, trocaram ofensas. Ao comentar uma publicação da deputada, Eduardo Bolsonaro publicou a seguinte mensagem, abre aspas, hashtag deixe de seguir a Peppa, fecha aspas, comparando a deputada à personagem de um desenho animado chamado Peppa Pig. A deputada respondeu dizendo, entre aspas, picareta, menininho nem embaixador, nem líder, nem respeitado, 1-0 à esquerda. Quer dizer, já representavam alguma coisa muito diferente do passado, já representava alguma coisa muito mais degradada. E também degradada um pouco também pelas relações com as novas plataformas. Esse processo também foi muito diferente. Na medida que avança também e democratiza, você tem uma influência maior também das novas plataformas, entende? Sobretudo a internet, e que isso faz com que você tenha um outro tipo de representação. Então, a resposta que eu dou à sua pergunta é sim, houve um processo de degradação. Espero que o Ulisses Guimarães não esteja certo, que o próximo congresso seja pior ainda. Que ele não esteja certo para sempre, né? Ele tem estado certo, mas que ele não esteja para sempre. Gabeira, você
começou no jornalismo no final dos anos 50, ainda em Juiz de Fora, e hoje, 60 anos depois, continua na ativa. E eu queria que você fizesse uma análise do que na sua opinião, mudou para pior e o que mudou para melhor no jornalismo de lá para cá. Olha, basicamente o que aconteceu foi uma revolução de produtividade, entende? Eu usei o primeiro computador quando fui correspondente da Folha de São Paulo e fui para a Europa. A diferença que você tinha em escrever no computador e na máquina de escrever já representava uma mudança de produtividade muito grande. Mas o avanço da técnica era tal que a diferença que você tinha na transmissão da notícia, quando nós pudemos fazer pela internet, era uma produtividade muito maior. Eu me lembro, por exemplo, que em 1990, 91, eu e o Jorge Araújo fomos fazer uma série de reportagens sobre as queimadas na Amazônia. Como é que a gente transmitia as fotos? A gente sempre fazia isso. A gente entrava num hotel, entende? Fazia um gato nas instalações, montava o telefone e passava aquela foto daquele jeito. Até no último trabalho que eu fiz para a Folha de São Paulo, na Iugoslávia, né? Quando houve a independência da Croácia, para passar a imagem, que eu fiz uma imagem do novo presidente da Croácia no momento que ele declarou a independência e saiu pela rua, não tinha ninguém. E eu aí tive que falar com um jornalista inglês, falei, eu tenho essa imagem. E o cara falou, puxa, eu dou tudo por ela. Falei, mas eu não consigo passar. Ele falou assim, mas eu sei fazer um gato para a gente passar isso pelo telefone do hotel. A gente faz um gato no telefone do hotel e passamos. Ainda era aquela coisa que levava um tempo, toque, 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 toque. A técnica mudou tudo, entende? Na minha profissão, no meu trabalho também, a técnica foi mudando. Eu era fotógrafo, eu fazia para a Folha de São Paulo. Quando fui para o exílio, eu fazia texto e fotos. Mas houve um determinado momento que as câmeras fotográficas foram revolucionadas. Elas passaram a fazer fotografia e vídeo. Aí elas te convidavam também a saltar do texto da foto para a produção de vídeos. Então, essa técnica foi nos empurrando. Eu acho que não existe nenhuma profissão do mundo que tenha sido tão modificada pela técnica como a nossa, entende? O tipo da coisa que te faz mudar constantemente. O que não é ruim, porque o jornalista é forçado também a compreender que as coisas mudam. Se ele não tiver essa intuição, ele está perdido, ele tem que sair de um tema para outro, ele tem que perceber que a notícia já não está mais aqui, já se deslocou para outro lugar. Enfim, ele é obrigado permanentemente a mudar, não é? Então, eu acho que o aspecto técnico avançou muito. Agora, evidentemente, que quando você tem esse avanço técnico e uma capacidade de colocar o material muito mais rapidamente, você está sujeito a uma série de erros, você está sujeito a imperfeições. A produtividade aumenta, mas a qualidade e a imperfeição é um pouco maior, entende? Magabeira, você acha que o jornalismo e nós, jornalistas, ficamos menos importantes a partir da explosão das redes sociais, dessas plataformas todas? Acho. Acho não tão menos, mas acho. Eu vou dizer por quê. Eu trabalhei muito tempo no Jornal do Brasil fazendo a pauta. Então, o que era fazer a pauta? Eu definia dentro dos limites, evidentemente, porque os acontecimentos não dependiam apenas da minha previsão, mas eu definia dentro dos limites aquilo que deveria interessar as pessoas e aquilo que ficava fora. Eu fazia um menu para as pessoas do que era interessante acompanhar no mundo. E os jornalistas e os editores não são mais do que isso. Eles escolhem entre milhares de possibilidades aquelas que merecem ser vistas e que devem ser vistas pelas pessoas. Acontece que com o advento da internet, essas hierarquias que tinham uma certa lógica passaram a ter uma lógica completamente diferente. Tanto é que uma das coisas que mais nos espantam é como certos temas são extremamente populares, como as coisas bombam na internet e você até fica surpreso, porque essa lógica passou a ser uma lógica mais incontrolável do que você pensava que fosse no passado. Então, aquela visão de que você define o que é interessante no mundo, o que não é interessante, passou a ser compartilhada também por milhares de pessoas. Mas, como nós vivemos num mundo
é que nós recebemos dinheiro e as nossas empresas têm algum dinheiro, evidentemente que existe uma dominação da imprensa até na própria internet. Grande parte dos temas discutidos na internet são produzidos pela imprensa, porque a imprensa é que tem dinheiro para produzir a notícia. E mais ainda, ela tem dinheiro para ter mais credibilidade, porque ela pode destinar uma parte do seu dinheiro para confirmar a veracidade da notícia. Sim. Grande parte do dinheiro que se usa também é nas grandes empresas jornalísticas, é para confirmar a notícia. Quando a sua filha Maia vai encarar uma daquelas ondas gigantes pelo mundo, descendo umas ondas de 23 metros, como foi aquela do ano passado em Nazaré, Portugal, naquela que ela bateu um recorde mundial, o que você faz? Você procura ver pela TV, pelo YouTube, prefere ver depois, você reza, dá para ficar zen? Não dá para ficar zen. Eu passo uma noite bem incomodado. Eu sei que vai haver, sabe que lá amanhece antes daqui, né? Sim. Então eu durmo mal. E quando ela teve o acidente, a primeira coisa que eu fiz foi acordar e procurar o Twitter, procurar informações. E foi quando eu soube do acidente dela. Hoje o mar estava gigante aqui, acabei pegando uma onda enorme, caindo bem no final, quando eu quebrei o tornozelo. O primeiro caldo foi tranquilo, o segundo já foi mais pesado e no terceiro, infelizmente, tomei uma porrada no peito e arrancou meu colete. Eu apaguei, né? Quando eu tive a notícia e consegui ver a notícia no Twitter, ela estava me telefonando do hospital. Então, eu sempre acompanho o swell. O swell é aquele momento em que as ondas são mais generosas, né? Eu sempre acompanho, durmo meio preocupado e no amanhecer eu tento acompanhar também, mas ver mesmo as ondas só quando eu estou com ela. E assim mesmo, quando eu vou lá, as ondas estão bem mais tranquilas, ela só está treinando, eu fico bem mais tranquilo também. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira especial de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido nas noites de terças-feiras na CBN, às 10h30. Esse episódio teve a edição do Vitor Carvalho e da Fernanda Ponte. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau, Gabeira, parabéns e tchau para todo mundo. Tchau, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado a todos pela atenção.